Hoje, a gente vai mergulhar na história do retorno de uma nação que é simplesmente apaixonada por futebol ao maior palco de todos. Foram 3 Copas do Mundo de fora, uma ausência longa, sofrida. Mas agora, essa nação que respira futebol, finalmente está de volta. É isso mesmo, a espera acabou. A África do Sul está de volta à Copa do Mundo da FIFA. E esta é a história de como eles caíram, se reergueram e conseguiram uma volta, olha, super dramática para 2026. Bora entender essa jornada? Então, o que a gente vai ver? Primeiro, a volta dos Bafana Bafana. Depois, damos uma olhada no passado deles em Copas. Entendemos a Revolução Brus que mudou tudo. Revivemos aquela classificação no sufoco e, claro, olhamos para o desafio que vem pela frente em 2026. Então, para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva, né? A África do Sul está se preparando para a sua 4ª Copa do Mundo, a primeira desde aquela vez que eles foram anfitriões e encantaram todo mundo lá em 2010. E sabe como é? Para entender o agora, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. A história da África do Sul em Copas ela é curta, mas nossa, como foi intensa e cheia de momentos que ficaram para a história. Pensa só, a jornada deles teve a estreia lá na França em 98, a primeira vitória que veio em 2002 na Coreia e no Japão, e claro, aquele momento inesquecível de sediar a primeira Copa em solo africano em 2010. E os números, eles contam uma história bem interessante, viu? Em 9 jogos, eles foram competitivos, 2 vitórias, 4 empates. Eles mostraram que não estavam para brincadeira. Mas o saldo de gols ali mostra qual era a grande dificuldade. Eles sempre lutaram muito, mas passada a fase de grupos, isso nunca aconteceu. E falando em 2010, quem não se lembra daquele golaço do Tchabalala contra o México logo na abertura? A descrição na época foi perfeita. O gol que fez um continente inteiro vibrar. Um momento que, sem dúvida, entrou para a história das Copas. Jogando em casa, eles deixaram todo mundo orgulhoso. Conseguiram um empate na estreia e depois uma vitória histórica para cima da França, que tinha sido vice-campeão em 2006. Mas apesar de toda a festa, veio um balde de água fria. Eles foram o primeiro país sede a cair na fase de grupos. Um final meio amargo, sabe? Mas a campanha, essa sim, foi memorável. Só que aí, depois de 2010, veio um período difícil. 3 eliminações seguidas. A grande questão era como a África do Sul ia conseguir dar a volta por cima. Bom, a resposta começou com um novo nome, um novo líder e uma filosofia totalmente diferente. E aí que entra em cena Hugo Broos. Esse técnico belga chegou em maio de 2021 com uma missão bem clara: renovar completamente uma seleção que parecia ter perdido o caminho. E olha, ele não chegou para fazer só uns ajustezinhos não, a ideia era começar uma revolução de verdade. A estratégia dele foi assim, ousada e bem direta. Chega da velha guarda, era hora de apostar nos jovens. Em gente com fome de bola, com vontade de vencer. Ele olhou para talentos como o Mbata, o Apolis, o Makgopa e viu neles a base de um time novo. Um time com mais energia, mais velocidade e, principalmente, com muita, mas muita ambição. E o mais legal? Deu certo. E deu certo rápido. A nova mentalidade rendeu um 3º lugar na Copa Africana de Nações de 2023. Foi o sinal de que sim, aquele era o caminho. Mas se classificar para a Copa do Mundo? Essa história foi bem diferente. Não foi nada fácil. Na verdade, foi uma coisa dramática, decidida assim nos últimos minutos. Imagina a cena. Última rodada. Eles entraram em campo em 2º lugar. Para manter a esperança, precisavam vencer Ruanda em casa. E fizeram o dever de casa, um 3-0 convincente. Mas não adiantava só isso. Todo mundo ficou de olho no jogo entre Nigéria e Benin. E aí, a Nigéria faz 4-0, um resultado que permitiu que a África do Sul passasse Benin na tabela e... pronto, se classificaram no último suspiro. Beleza, classificados, e agora? Agora o foco é total na América do Norte. E o que espera por eles é um grupo bem complicado e a chance de fazer história. O sorteio, vamos ser sinceros, não foi dos mais fáceis. Eles estão no grupo A e vão pegar pela frente um pessoal de peso. Tem o México, que é sempre uma força na CONCACAF, a República Tcheca, que é aquele time europeu super competitivo, e a República da Coreia, que é velocidade pura. Então o ponto principal aqui é o seguinte: a ambição não é só ir lá para participar, para fazer número. O objetivo final é fazer o que nenhuma outra seleção sul-africana fez antes, passar da fase de grupos. Depois de uma jornada tão longa para voltar,
A grande pergunta que fica no ar é essa. Será que o Hugo Bros e essa garotada dos Bafana Bafana conseguem mesmo fazer história?